Direto do nosso cantinho de informação, de bate-papo. Assunto hoje, verrugas. E causa tanta curiosidade, né? Por que em algumas crianças aparecem as verrugas e depois elas caem sem nenhuma influência? Quais são as causas das verrugas? Na maioria das vezes, elas são inofensivas, mas é preciso ficar alerta. Quem vai explicar por quê é a dermatologista Oriete Gerim Leite. Oriete, muito obrigada pela gentileza da presença. Prazer recebê-la. Tá? Todo meu prazer poder informar sobre essa alteração dermatológica tão comum nos consultórios, né? Mas que gera algumas dúvidas e confusões por parte dos pacientes. Oriete, é muito incomum, né, a gente encontrar em crianças, em adultos, as verrugas, muda muito também a coloração, o formato dessa verruga. Na maioria das vezes, elas são inofensivas. Sim, com certeza, Tati. Agora, assim, o que causa um pouco de confusão entre as pessoas, os pacientes, as pessoas leigas, é o diagnóstico, ou seja, determinar se aquela lesão elevada da pele, aquela alteração é uma verruga ou é uma outra alteração. Então, a verruga, ela é sempre uma lesão elevada, quando não acomete a superfície da planta do pé, né, que aí ela cresce para dentro, ela é rugosa, áspera, com muita queratina, é bem característica, específica mesmo. E o tratamento também deve ser específico. Então, muitas vezes as pessoas confundem, acham que uma bolinha elevada é uma verruga, vão à farmácia, compram um medicamento para verrugas mesmo e podem causar queimaduras ou estar tratando uma outra lesão que pode ser um começo de um câncer de pele, por exemplo. Então, é importante ter o diagnóstico correto para ter o tratamento correto, embora seja uma lesão benigna. E isso da automedicação que você passou é muito importante, porque a gente encontra hoje facilmente nas farmácias alguns medicamentos próprios para verrugas e não precisa de prescrição médica. Então, às vezes as pessoas aparece ali algo que ela identifica e acha que é uma verruga, compra o medicamento e, na verdade, aquela lesão, aquela elevação na pele pode não ser verruga, pode ser, por exemplo, um começo de câncer. De pele, exatamente. Então, na dúvida, automedicação não, nem no caso das verrugas, né? Nem no caso das verrugas. Procure um dermatologista para o diagnóstico correto e melhor tratamento. Agora, o que causa, né, as verrugas? Essa é uma questão que é bom informar, esclarecer as pessoas. É uma infecção de pele, é causada por um vírus. O vírus não é visível a olho nu, né? Mas ele se inocula principalmente a partir de traumatismos, pequenos traumas na pele. Então, o vírus está no ar, no ambiente, em poças de água, o contato homem a homem, e ele se inocula na pele do indivíduo e não passa da pele, é uma lesão superficial. E por que acontece mais em crianças? Né? Basicamente por dois motivos. Elas têm mais traumatismos, né? E são, imunologicamente falando, mais debilitadas do que os adultos. Então, é o momento que elas têm o primeiro contato. Em geral, a verruga surge, se espalha, porque existe uma autoinoculação, né? A criança pode morder as unhas e aí ela espalha para a boca ou espalha nas outras unhas. Ao redor, né, na mão, ao redor das unhas, e com o tempo o organismo descobre a presença daquele vírus e ele mesmo expulsa, por isso que as verrugas somem espontaneamente. Então tem a ver com a descoberta do sistema imunológico da presença do vírus. E além de espalhar então pelo meu corpo, eu posso também transmitir para outra pessoa? Para outra pessoa, e o mais comum é transmitir para você mesmo. Então você tem uma área do joelho que é traumatizada, tem várias lesões ao lado da outra, na mão, que é o mais comum. E uma coisa que deixa as pessoas confusas também é em relação a vários nomes, né? Verruga genital, verruga plantar. Realmente, não é um vírus só que causa as verrugas. Na verdade, é um vírus chamado HPV, só que ele tem mais de 100 tipos diferentes. Então, cada tipo de HPV tem uma especificidade para uma região da pele. Alguns tipos predominam na pele queratinizada, né? Mãos, joelhos e tal. Outros tipos predominam na região plantar do pé, né? Outros tipos predominam na região genital. Então, cada região do corpo também vai ter um tratamento diferente, né? Perfeito. No caso específico da verruga na região genital, a gente identificando, o ideal é a gente primeiro procurar
por exemplo, no caso das mulheres, o médico ginecologista, ou já posso ir direto para um dermatologista, doutora? É uma doença, né, uma alteração dermatológica que pode ser tratado tanto pelo ginecologista quanto pelo dermatologista. As duas especialidades estão aptas no tratamento, assim como o urologista no caso dos homens. Perfeito. Quando a gente fala em relação a essas causas, né, então, por causa de fato de um vírus, o que acontece no nosso corpo? Então, a senhora comentou, geralmente as pessoas têm ali uma feridinha, algum probleminha na pele, aí esse vírus vem ali e aí cria essa elevação. Isso, ele provoca um crescimento da própria pele da pessoa. Perfeito. Ele estimula a proliferação daquelas células da pele, tem um nome específico, que são os queratinócitos, eles crescem até um determinado limite, então eles formam uma pápula, então uma bolinha para cima, geralmente é dura porque tem muita queratina. Né? Por que algumas vezes, com o tempo, essa bolinha, essa verruga, ela sai, ela cai sozinha e às vezes não, doutora? Acompanha a pessoa pelo resto da vida. Em geral, as crianças têm mais facilidade de expulsar essas verrugas, porque veja bem, lá no nível da pele, o organismo descobrindo, ele expulsa a presença do vírus, né? Tem as células de defesa que eliminam, vamos dizer, vão provocar uma pequena inflamação local e o vírus morre e vai embora, cai, a verruga para de existir, então para de se proliferar e cai. Agora, nos adultos isso é menos frequente, então os adultos acabam sofrendo mais e procuram mais os consultórios dermatológicos e realmente devem receber um tratamento mais, realmente tem que ser tratados. Quem tem verruga, o ideal é a gente retirar ou posso ficar com ela? Na maioria das vezes as pessoas até querem retirar porque incomoda esteticamente. Sim, tem razão. Mas além da questão da estética mesmo, de saúde, de bem-estar, a verruga ela pode causar algum problema? Ou se de repente eu tenho uma verruga que foi constatado que não é nenhum tipo de câncer, é uma verruga mesmo. Mas ela não me incomoda, tá ali. Eu posso deixar ela ali, doutora? Então vamos lá. Falando em termos de criança, eu acho que tem que ter um bom senso de você saber qual a hora de tirar, porque é uma agressão para a criança, né? Submetê-la a tratamentos com ácido, com uma pequena cirurgia. Então, muitas vezes na criança a gente tem uma conduta um pouco mais expectante. No adulto é diferente. O adulto é uma lesão infecciosa, as lesões genitais são doenças sexualmente transmissíveis, são autoinoculáveis, ou seja, a pessoa pode ter uma, duas, três, então pode ir aumentando conforme passa o tempo, ela pode transmitir para outras pessoas, então a orientação é de tirar. Agora, se ela se transforma em coisas malignas, é muito raro, mas existe o carcinoma verrucoso, que é uma lesão, vamos lá, existe o vírus, sempre ele se proliferando, uma hora ele estimula a célula a produzir, as células da pele a se tornarem malignas, mas isso é muito raro. Então, é mais pela questão estética e por ser uma doença infecciosa. Então, o ideal ter uma verruga é retirar essa verruga. E o melhor é retirá-la precocemente. Então, às vezes, a pessoa espera muito e já está toda cheia de verruga, com muitas lesões fica mais difícil o tratamento. Então, talvez procurar precocemente o médico. Especialmente nas crianças, apesar que alguns adultos também acabam tendo essa iniciativa, doutora, algumas misturinhas caseiras, né? Ou faz a queimação. Simpatia. Eu me lembro até quando era criança, existiam algumas simpatias, a gente colocar algumas misturinhas, né? O milho da galinha, enfim. Casca de banana, comprar. Casca de banana e raspar a casca da banana. São crendices, né? Na verdade, porque não há comprovação científica que isso funcione. Agora, veja bem, existe um efeito placebo, ou seja, a pessoa se sente tratada, o organismo responde imunologicamente e expulsa a verruga. Isso é mais comum, como eu falei, em crianças. Perfeito. E aí, no caso dos adultos, apareceu uma verruga, ou quem tem uma verruga, vale a pena passar no dermatologista para constatar se é mesmo, trata-se mesmo, né, de uma verruga, ou se não, aí fazer as devidas recomendações, os devidos tratamentos. São vários tipos de tratamento que existem, né? Existem os tratamentos cirúrgicos. Nunca tirar da ponta. A gente corta e cauteriza, né? Com eletrocautério. Pode ser aplicado ácido no consultório, que é um ácido mais forte, ácido nítrico. É um procedimento dolorido, doutora? Sob anestesia local, uma picadinha dolorida. O ácido nítrico praticamente não dói, porque você aplica só naquela camada de célula de pele morta, né? Uma camada de queratina endurecida. Ou em casa também o paciente pode ser orientado a aplicar ácidos mais fracos, aí sim, comprando com orientação na farmácia, né? Mas é lento o processo, então tem que ter paciência para tratar a verruga. Tá aí. Quero mais uma vez agradecer a presença da dermatologista Oriete Gerim Leite, que participou hoje conosco falando um pouquinho mais sobre as verrugas. Mais uma vez, muito obrigada, viu, pela gentileza da presença. Tarde. Igualmente. Obrigada.